Vitor, dizer que voltou num bom dia. Deixa eu explicar para vocês o que acontece, que é uma maravilha dar esse curso, pelo menos em comparação com a grade do curso da física. Aqui eu tenho. Está piscando. Ué, mas tá tudo certo. Ah, eu acho que ele não está conectado. Está começando agora, daqui a pouco você vem. Oi? Está começando agora, daqui a pouco você vem. Não, eu comprei um negocinho novo aqui, ó. Que acessa, assim que apertar o botão. Não esqueci de apertar o botão. Bom, qual que é a vantagem aqui? Que eu posso ir bem mais devagar. Tá? Eu vou pedir pro pessoal da física assistir essa aula para eu poder dar continuidade no curso lá deles. O que é essa aula? Vamos lá. Vamos ver se vocês captaram até agora qual que é o objetivo principal do curso que a gente fez até agora. Estudar ou calcular o campo elétrico? Estudar o campo elétrico, mas a gente quer estudar para calcular. Porque estudar, bem dizer, a gente já tem uma noção teórica do que é o campo elétrico. Então, vocês perceberem, desde o primeiro dia de aula, que a gente começou com força elétrica, tudo é preparado para que a gente calcule o campo elétrico. Que o campo elétrico é a variável realmente importante dentro da eletrostática. Tá? Por quê? É apenas em locais que tem campo elétrico que tem o quê? Apenas uma região que tem campo elétrico tem o quê? Não. Cargas deturpam espaços para criar campo elétrico. Força elétrica. O que o engenheiro eletricista faz? Com o que vocês trabalham? Qual que é se fosse para você escolher a coisa mais importante que vocês trabalham? Corrente elétrica. Certo? Vocês vão trabalhar, vocês querem trabalhar com corrente elétrica. Corrente elétrica pressupõe você acelerar uma carga elétrica. Para acelerar a carga elétrica tem que estar submetida à ação de força. E para existir força elétrica, o que precisa? Campo elétrico. Por isso que a gente gasta tanto tempo no estudo do cálculo do campo elétrico. Tá certo? Só que aí, ainda mais para vocês que estão fazendo circuitos elétricos, não, professor. Para ter corrente elétrica, eu vi que ele precisa de campo elétrico. Qual que é a grandeza que garante a existência de corrente elétrica? Tensão. Só que tensão é um nome mais de... Aliás, pesquisa para vocês o que se chama tensão elétrica. Fala porque tensão tem a ver com esticar, tem a ver com tração, tem a ver com corda. Por que do nome tensão elétrica? Depois vocês pesquisem aí, tá bom? Vou dar a dica de onde vocês vão achar isso no livro do Paul Reit. Tem uma discussão lá. Ok? Paul Reit, física conceitual. Ah, eu achei que era eletromagnético. Não, Paul Reit. Então a gente... Mas lá fala que é a diferença de potencial. Tensão é a diferença de potencial. Por quê? Que é aí que eu vou querer chegar, acredito eu, que nas próximas aulas, nas aulas da semana que vem. Campo elétrico é um vetor. Campo elétrico, ele é um campo vetorial. Matematicamente, um campo vetorial é uma função que para cada ponto do espaço associa um vetor de mesma dimensão do espaço. Então, se eu estou no R3, um campo vetorial é uma função que para cada ponto no R3 vai associar um vetor também no R3. E calcular o campo elétrico a partir disso é muito trabalhoso. E olha, vocês viram que a gente só calculou o campo elétrico para distribuições simples, sabe? Distribuições de cargas que tinham simetria. E era muito complexo. Tudo bem que depois a gente melhorou com a lei de Gauss. Só que, de novo, por mais que a lei de Gauss seja válida, ela nem sempre é útil. Então a gente precisa buscar elementos, ferramentas matemáticas que nos permitam simplificar o cálculo do campo elétrico. E qual que é a melhor ferramenta matemática? Será que não existe alguma maneira de eu descrever os fenômenos de campo elétrico através de uma função escalar? Entenderam? Vou dar um exemplo. Dá uma olhada. Me dê primeira explicação. Se eu soltar, o que acontece com isso? Cai. Dá uma explicação, Marco, por que isso cai? Por
conta da força gravitacional. Outra explicação, gente. Não ouvi? Energia potencial. Exato. É outra explicação. Mas as duas são equivalentes. A primeira que o Marco deu, isso aqui cai por conta da ação da força gravitacional. Você tem uma força, essa força vai causar uma aceleração. Se eu for analisar todo esse sistema, uma força causando uma aceleração, uma força é um vetor, ela tem módulo, direção e sentido. Então eu teria que analisar a direção, teria que analisar o sentido, eu teria em base 3 componentes para ser analisado. Porém, a Gabi deu uma outra ideia. A gente pode analisar via energia potencial gravitacional, porque eu posso dizer que nessa posição ele tem uma grandeza acumulada, que eu chamo de energia potencial gravitacional, e a hora que eu solto, a força-peso realizará um trabalho que converterá essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Em geral, essa parte do meio é tirada, ninguém fala força-peso realizar um trabalho que converterá. Todo mundo fala a energia potencial, durante a queda, se converte em energia cinética. Qual a vantagem dessa segunda abordagem? Essa segunda abordagem é só escalar. Ela não trata de vetores. E é uma vantagem tremenda, porque somar escalar é mais simples do que somar vetores. Então o que nós vamos buscar? A ideia daqui para frente, por isso que a aula de hoje é mais voltada para a matemática. A ideia é eu buscar uma função escalar a partir da qual eu consigo obter o campo elétrico. E aí eu vou simplificar a minha vida. Entenderam? Aqui eu já tenho uma função escalar a partir da qual eu entendo o movimento de queda. A função escalar é chamada energia potencial gravitacional. A hora que eu for buscar uma função escalar, potencial elétrico. Então, e olha só por que do nome. Dá uma olhada aqui. Vamos falar de novo disso. Existe alguma chance de que o movimento espontâneo que eu falo apenas pela ação da força gravitacional dessa garrafa seja daqui para cá? Por que não? Porque aqui elas estão no mesmo nível, eles estão com a mesma energia potencial. Agora, existe chance do movimento espontâneo ser para baixo. Por quê? Porque entre esse nível e aquele nível, a energia potencial é diferente. Existe uma diferença de energia potencial. Entenderam o porquê do nome lá em eletricidade? Os nomes que são dados na eletricidade, é legal que o eletromagnetismo ele é construído com uma base, imaginando que a carga elétrica fosse fluido. Tanto que os nomes todos advêm de teoria dos fluidos. Fluxo, corrente de água, correnteza. Imagina um rio. O que precisa acontecer para a água fluir no rio? Em geral tem que ter um desnível. Se precisa ter um desnível, tem uma diferença de energia potencial. A mesma coisa a carga elétrica. Tendo uma diferença de potencial elétrico, vai ter esse movimento. Só que eu sei que esse movimento é graças ao campo elétrico. Então a gente vai começar a entender a matemática que faz essa conversão. Tudo bem? Então a aula de hoje é todo o cálculo, tudo de importante de cálculo 4 eu vou revisar na aula de hoje. Um pouquinho do cálculo 1 também. Tudo bem? Então vamos começar. O que você acha que é importante a gente começar começando? Você não sabe, Marcão? Derivado? Sabe derivado, Marcão? Olha só, presta atenção na minha pergunta, hein? Quer ver que interessante, Marco? Volta aquele negócio que eu estava falando com vocês de circuito, o tipo de pergunta que vocês fazem. Quer ver? Marco, qual a derivada de x quadrado? 2x. Rápido, derivada de seno de x. Todo mundo sabe, né? Qual o significado da derivada de x quadrado ser igual a 2x? Significado. O significado. Tá vendo que muitas vezes eu acho que a gente perde tempo na faculdade? Porque assim,
Qual é a vantagem de saber a derivada dessas, de saber calcular a derivada sem saber interpretar? Estou falando porque cálculo, o computador faz. Eu posso dar a função para deriva para mim x ao quadrado vezes seno de x ao cubo mais cosseno de exponencial de 2x. Você não faz de cabeça, mas no papel você faz. Ótimo. Ótimo. Derivada é o quê? Taxa de variação. Então o que significa derivada de x quadrado ser igual a 2x? O que eu quero pegar é o seguinte. Presta atenção. Não está errado o que você está falando, Gabi. É Gabi, né? Porque esse poder vai ser, está errado o meu nome. Né? Não está errado o que a Gabi está falando. Derivada é taxa de variação. Só que se a gente for um pouquinho crítico, a gente vai ver que essa interpretação não é capaz de nos convencer. Porque derivada é taxa de variação no ponto. O que faria? É a mesma coisa eu falar de velocidade instantânea. Tanto que velocidade é uma derivada. Presta atenção na hora que eu falo velocidade instantânea. A hora que a gente tenta falar assim, tá bom, seria como se no momento eu congelasse o tempo e tentasse calcular a velocidade. Mas peraí, se você congelar, parou tudo. Qual o sentido de eu falar, ó, a velocidade no instante 2 vale 3 metros por segundo? Alguém consegue me dar algum sentido? Outra coisa que a gente trabalha o tempo todo, e não percebe quando eu falo a densidade pontual. Eu pensei nisso na hora que você estava falando. Inclusive, eu conversei com o Matheus e eu convenci dele da minha dúvida. Que não faz sentido aquela explicação. Qual explicação não faz sentido? De fazer redução para tentar achar uma densidade. É que em um ponto fica meio abstrato. Por isso que se criou a noção de limite. Tá? Por isso que se criou a noção de limite. Então, talvez hoje eu espero que fique mais claro que eu vou dar uma nova interpretação de derivada para vocês. Que eu acho, não tá, de novo, não está errado o que vocês estão falando. Eu só estou querendo colocar vocês para pensar um pouco a mais no significado. Tá certo? Uma derivada, ela consta o seguinte, vamos começar, eu vou dividir a derivada em duas ou três partes. Primeiro eu vou falar derivadas de um tipo de função. Tá? Vamos falar do que seria a derivada de uma função real, e aí a gente tem que entender tudo. Função real quer dizer que os valores que ela vai assumir são reais. Tudo bem? Função real de uma variável. Por isso que se chama cálculo 1. Você estuda uma variável. Não é tudo isso. Não, mas você está Deixando saco, né? Senão fica depois aí de uma variável também. O cálculo 4, de fato, não existe, né? Função real de uma variável. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó, eu não vou ser todo rigor matemático, vou ter algum rigor, mas não todo. Porque para eu falar de uma função, da derivada de uma função, primeiro eu preciso garantir que a função seja derivável. É meio esquisito, né? Vamos pegar um nome mais bonito. Uma função só vai ter derivada se ela for diferenciável. Eu gostaria de ouvir uma pergunta. Não, mas ótima pergunta. Físicos e engenheiros adoram funções diferenciáveis. A gente adora a função diferenciável. Você sabe por quê? Porque as funções diferenciáveis são bem comportadas. E é legal que eu vou falando essas coisas, vocês vão acreditando, mas se vocês for parar para pensar, eu ainda não estou definindo nada. Porque eu falo, a função é bem comportada. Ela obedece tudo que eu falo. Ela é bem comportada. As funções diferenciáveis descrevem os fenômenos cotidianos, pelo menos macroscópicos. Por que a mecânica quântica é tão difícil? Porque na mecânica quântica a gente dificilmente vai tratar de funções diferenciáveis. Se tivesse descoberto
que a carga elétrica é discreta, muito provavelmente o eletromagnetismo seria mais complicado. O que é uma função diferenciável? Uma função, primeiro, eu vou falar que ela é diferenciável em um ponto. No ponto. Significa o seguinte: você tem o ponto aqui da função. Nesse ponto ela tem um valor. Pequenas variações em torno desse ponto, se eu pegar pontos próximos dele, vou ter outros valores de função, né? Pequenas variações em torno desse ponto causam pequenas variações aqui. Entenderam? Isso é uma função diferenciável. Em outras palavras, em termos mais matemáticos, pequenas variações do domínio vão causar pequenas variações na imagem. Vou dar um exemplo de uma função não diferenciável que talvez seja a melhor maneira de vocês entenderem o que é uma função diferenciável. Aquela função não é diferenciável naquele ponto de descontinuidade. Olha, por isso que função descontínua não tem derivada. Por quê? Pega nesse ponto do domínio. A função tem esse valor, não tem? Pequenos pontos próximos daquele. Pega um pouquinho. Variei um pouco. O que aconteceu com o valor da imagem? Teve uma variação brusca. Então ela não é diferenciável naquele ponto. E nesse ponto aqui, eu poderia dizer que ela é diferenciável? Pequenas. Tudo bem que eu ainda teria que discutir com vocês o significado desse pequeno. Mas concorda? Pequenas variações em torno desse ponto causam pequenas variações na imagem. Isso é uma função ser diferenciável. E se uma função é diferenciável, ela tem derivada. E por que nós, físicos e engenheiros, adoramos funções diferenciáveis? Porque você não espera que existam variações bruscas em fenômenos naturais. Os fenômenos da natureza, eles ocorrem de maneira contínua, em grande parte. Por isso que eles são descritos, a sua grande maioria, por equações diferenciais. Tudo bem? Mesmo aquelas equações diferenciais complexas. A gente espera que os fenômenos eles ocorram de maneira contínua. Você não consegue variar a velocidade de um carro, o carro não está a 40 e vai a 80 de uma vez, sem passar pelos valores intermediários. Você espera uma continuidade. Tudo bem? Acompanharam? Então vamos definir aqui, vamos tentar entender uma função. Uma função real de uma variável, então. Então o que eu vou ter? F. Eu vou colocar ela definida no domínio AB, ok? E o contradomínio, como é uma função real, obrigatoriamente tem que ser o F. O que essa função faz? Ela é de uma variável, então ela pega um valor aqui. Esse valor a gente chama de x. E a esse valor a gente associa um número real que é descrito por f de x. Aquilo é a representação da função. Tudo bem? Ah, professor, mas é uma função real de uma variável. E se é real de uma variável, eu posso pôr em um gráfico. Quantas dimensões vai ter o gráfico? 2. Marca. Uma dimensão para o domínio e uma dimensão para a imagem. As primeiras ideias de gráficos, os gráficos não eram perpendiculares, tá? As primeiras noções de gráfico foram feitas por Fermat, Pierre Fermat, que era um advogado, era um matemático não profissional, amador. E quem fez o plano cartesiano era o advogado? Era ele, era o Fermat. Não, foi o Descartes. O plano cartesiano foi inicialmente imaginado por Fermat. É que o Descartes, ele era filósofo. O Descartes ele acaba sistematizando isso num livro de filosofia. No livro que ele escreveu, aquele Penso Logo Existo, que ele está, eu não lembro o título do livro, mas sobre o método. Discurso sobre o método e da razão, tinha alguma coisa de razão. E aí ele mostra como é que a razão poderia ser utilizada para explicar as coisas. E aí, como apêndice nesse livro,
ele passa a descrever toda a geometria, que antes era descrita só em palavras e símbolos, através de números. Ele inventa a geometria analítica, como apêndice de um livro. Por que eu estou falando isso? Porque em geral a gente não lê os apêndices, mas toda a geometria analítica foi criada pelo Descartes em um livro, no apêndice de um livro de filosofia. Aí lá ele começa a descrever, certo? Ali você vai enxergar uma parábola. Até então, o que era uma parábola? Conjunto de pontos do plano que equidistam de uma reta e de um ponto fixo. A partir do Descartes, você vai entender a parábola como qualquer conjunto de pontos do plano que possa ser descrito por uma equação de grau 2 e não variável. Então, cara, os caras da feroz. Mas vamos lá. Aqui f de x. Vamos pôr no gráfico. Eu estou considerando que essa função é diferenciável, tá? Então vou fazer um desenho bem bonitinho dela. Olha eu faltando com. Quando eu falo que ela é diferenciável, eu quero dizer que ela é diferenciável em todos os pontos do domínio. Alguém pode perguntar: professor, mas ela não pode ser diferenciável no A. Porque se eu pegar uma variação do A para cá, só que isso não faz sentido. Por quê? Ela não está definida para valores menores que A. Como ela não está definida para valores menores que A, quando eu falar só pequenas variações em torno do ponto A, essas variações só podem ser para frente. Tudo bem? Então ela é diferenciável em todo o domínio. Estou querendo dizer isso que muita gente fala: a função tangente é contínua? Não. É. Eu só posso falar se uma função é contínua ou não no domínio. O pessoal imagina que ela não é contínua porque no menos π sobre 2 e no π sobre 2 tem aquelas falhas, mas ela está definida naqueles pontos. Então ela é contínua. Você só fala da continuidade de uma função no seu domínio. Tudo bem? Mesma coisa com a diferenciabilidade. Então, olha só, cara, eu acho isso daqui uma interpretação tão show de bola. Que é o seguinte: vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui, eu vou chamar de índice x com índice 0. Esse ponto, ele vai ter um f, aqui vai ser o valor funcional dele, de x no índice 0. Eu falei que a função é diferenciável. Então, pequenas variações em torno do domínio devem causar o quê? Pequenas variações em torno da imagem. Eu vou falar isso em outras palavras. Qualquer incremento que eu dê no domínio, se eu der um pequeno incremento no domínio, deve acontecer o quê? Pequeno incremento na imagem. Então, olha só, vou dar um pequeno incremento no domínio. Tá. O incremento eu vou chamar de H. Bem? Deu um pequeno incremento no domínio. Aconteceu um pequeno incremento na imagem que virou F x0 mais H. Tudo bem? Vamos mostrar para vocês aqui. Diga para mim, quanto é que foi o incremento no domínio? H. Quanto é que foi o incremento na imagem? Não. F de x0 mais H menos F de x0. Certo? Cara, eu vou dizer que essa função é diferenciável quando o incremento dado na imagem for aproximadamente diretamente proporcional ao incremento no domínio. Tudo bem? Certo? Então, olha só, o incremento, ela vai ser diferenciável se f de x0 mais h menos f de x0 for aproximadamente uma constante vezes h. Certo? Cara, faz sentido, né? Porque só imagina que eu dou um incremento de 0,01 aqui. Aqui teve um incremento. Vamos dizer que o incremento aqui foi 3. Se eu dobrar o incremento aqui, o que você espera? Se a função é bem comportada, o incremento aqui dobra. Tudo
Bem, obviamente, eu não vou querer trabalhar com aproximação. Eu vou querer trabalhar com igualdade. Me diga, como é que essa aproximação se torna uma igualdade, intuitivamente? Quando não necessariamente uma constante. Mas uma primeira coisa que eu posso imaginar é o seguinte: quanto menor for o incremento, que eu tenho controle do incremento do domínio. Quanto menor for o incremento, melhor. Tá bom? Então, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou transformar com igualdade. Olha só, Felipe. Somando um erro. Porque só, estava uma aproximação, significa que ela era aproximadamente igual, né? O que faltava eu estou colocando que é um erro. E esse erro depende do incremento, por isso que ele não é uma constante. Tudo bem? Então, esse erro vai depender do incremento H. Só que o que eu vou exigir? Para que isso faça sentido, quem é que tem que ser maior, quem é que tem que ser menor? O erro ou o incremento? Quem que vocês acham que tem que ser maior para que isso aqui faça sentido? O incremento tem que ser maior. O erro tem que ser sempre menor que o incremento. Sempre. Porque, lembra, quanto menor o incremento, melhor a aproximação. Então, menor vai ser o erro. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Dessa forma, então. Limite, quando H tende a zero, do erro de H por H tem que ser zero. Claramente, à medida que o incremento diminui, o erro diminui. Só que esse limite está dizendo o seguinte: ó, tá bom, o erro tem que diminuir. Só que ele tem que diminuir mais rápido que o próprio H. Quando isso acontecer, eu vou ter que a minha função é diferenciada. Tudo bem? E sabe que nome que eu vou dar para aquela constante de proporcionalidade? Derivada. Certo? Então, a derivada de uma função é a constante de proporcionalidade. A derivada da função num ponto é a constante de proporcionalidade entre a variação dos valores funcionais e o incremento dado. Isso é a derivada. Não acreditam em mim. Estão olhando com essa cara de bosta. Quer ver? Vocês não acreditam, né? Quer ver? Vamos provar? Vamos provar mentalmente? Divide os dois lados da função por H. Quando você dividir por H, você vai ficar para ficar f de x0 mais H menos f de x0 sobre H. Do lado de cá, o que vai ficar? C1 mais E de H sobre H. De acordo? Passa o limite quando H tende a zero dos dois lados. Do lado de cá vai ficar limite quando H tende a zero de f de x0 mais H menos f de x0 sobre H. Essa é a definição de derivada. Do lado de cá vai sobrar C1. E aqui vai dar o limite quando H tende a zero de H por H. Quanto é esse limite? Então quem é C1 é derivada. Então eu estou com a definição igualzinho. Certo? Certo? É uma definição igualzinha, não, é equivalente. Só que quando eu olho dessa forma, cara, quando eu olho por aqui, daqui eu consigo provar, por exemplo, eu duvido que foi provado para vocês a regra da cadeia. A partir daqui a gente consegue demonstrar a regra da cadeia. Só com essa ideia de incrementos. Não vou fazer isso agora que foge, mas é bem mais fácil. Vou fazer um teste. Vamos ver se agora a gente consegue. Vamos pegar uma função. Não vou entrar em detalhes do domínio nem do contra-domínio. Vamos pegar o seguinte, ó. F de x é igual a x ao quadrado. Certo? Vamos achar a derivada por aquele método. Tá vendo? Vamos ver? Dá um pequeno incremento no domínio. Você dá um pequeno incremento no domínio, então aqui ao invés de ficar f de x, vai ficar f de x mais h. Certo? Quanto que é f de x mais h? Se f de x é x quadrado, quem é f de x mais h? X ao quadrado mais h quadrado. Não. Mais h quadrado. X quadrado
mais 2xh, você esqueceu, mais h quadrado. Certo? Show de bola? Agora digam para mim quanto é que foi o incremento do domínio, foi h, né? Digam para mim quanto é que foi o incremento na imagem. Quanto foi o incremento? Quanto? 2xh h quadrado. O erro é h quadrado, né? Que erro tem que ser a função que você depende de h. O erro está menor que o h. Se o h é 0,1, quanto que é o erro? 0,1 quadrado. Vai dar 0,01. Então ali já está na forma. Quem é a derivada? É a constante de proporcionalidade entre o incremento do domínio e o incremento da imagem. Aqui está o incremento da imagem. Olha a constante de proporcionalidade. Quem é a derivada de x quadrado? Perceberam? Certo? Agora eu consigo interpretar. Quando eu falo que a derivada de uma função é 2x, eu estou querendo dizer o seguinte: a constante de proporcionalidade entre pequenos deslocamentos, entre pequenos incrementos no domínio e pequenos incrementos na imagem é o 2x. Se você passar isso daqui para a física, você vai ver que aqui, ó, imagina que aqui, ao invés de x, é t. Ao invés de f, é posição. O que ficaria isso aqui? O que ficaria isso aqui? No lugar de f, posição, no lugar de x é t. Fala. Delta S. Posição final na posição inicial. Certo? Ficaria delta S. Aproximadamente igual. Eu falei que aqui é derivada, né? Quem é derivada da posição? E o incremento? Vai ter que ser muito utilizado antes. Certo? Por que h ao quadrado é menor? Ó, eu tenho que comparar com o que? Ó, cheguei nessa relação aqui. Aí eu tenho que comparar com isso aqui. Ela só depende de h. Então ele é um erro. Aí eu estou vendo, mas qual que era a minha ideia? Aquilo só era diferenciável se o erro for menor que o próprio incremento. Qual que é o incremento? Não, o incremento do domínio. H. Se esse é o incremento, isso aqui é o erro. Quem é menor? Lembra, o H é para pequenos valores. Agora faz sentido falar em densidade no ponto. Porque na realidade você não está avaliando a densidade no ponto. Você está avaliando a densidade em quê? Pequenas. Você pega o ponto e pega como se comporta em pequenas regiões. Mas olha só, quando eu falo pequenas, quão pequenas? Quanto você queira. Mas sendo pequena, tem volume. Faz sentido calcular a densidade. Por exemplo, se o incremento do H for igual a 10, Não pode. por quê? Pequenos. Mas pequeno é medida. Medida é comparar. E se o meu incremento de 10 for pequeno? O pequeno quer dizer tão pequeno quanto o quê? Quando eu falo pequeno, é tão pequeno quanto eu queira. Porque 10 aí já não é incremento. Entendeu? Quando eu falo tão pequeno quanto eu queira, é muito, muito, muito pequeno. Porque o que está embutido aqui? O H é 0. Então não pode ser 10. Entendeu? Não. Por que você quer pôr H igual a 10? Porque eu posso escolher. Você pode escolher. Só que para o H igual a 10, qual o sentido de colocar um limite no H? Se você está fixando que ele é 10. Mas ele é um pequeno incremento. Mas é por isso que eu estou definindo o que é pequeno.
pequeno genera zero. Porque dentro do que você está colocando, o pequeno pode ser 1 milhão, pequeno, Sim, porque ele é relativo. escala. Exato. Então a questão da definição do que eu vou querer dizer pequeno. Pequeno é muito próximo do zero. Certo? Mas 10 em comparação com 1 milhão é próximo do zero. Mas ele não está tendendo a zero. Você sabe o significado desse termo? Não, o significado matemático desse termo. Quando eu escrevo o limite quando h tende a zero, eu estou falando assim, ó, eu vou descrever isso aqui, tá? Isso aqui significa assim, ó, escolha qualquer número maior que zero. Você escolhe qualquer número maior que zero. Para qualquer número maior que zero que você escolher, eu garanto que vai existir um outro número também maior que zero. Certo? Tal que eu consigo fazer aquele limite, o módulo de E de H por H menor do que esse número que você escolheu. Certo? Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer o E de H por H menor do que esse número que você escolheu. Tá? Mas tem um preço que você paga. Qual é o preço? Eu tenho que escolher que o H é menor que esse delta. Aquilo ali é o conceito matemático de limite. Aquilo ali é o conceito matemático do que é pequeno. Tá bom? Ó, você escolheu 10, certo? Se você escolheu 10, o que eu estou querendo? Ó, eu quero que E de H por H seja menor que 10. Consigo um número que faz o E de H por H ser menor que 10? Consigo. Bem facinho. Entendeu? A depender da função. Entendeu? E de H por H menor que 10, basta eu escolher o delta. Deixa eu ver ali. Basta eu escolher o delta igual a 9. Entendeu? Quanto que é E de H por H? E de H por H. Nesse caso. O E é H quadrado. Dividido por H? H. Então E de H por H é H. Então se eu escolher que o H é 9, o E de H por H é menor que 10, que é o número que você escolheu. Entendeu? Escolhe outro. Tá vendo porque não faz sentido eu escolher um 10, 1 milhão, porque fica muito fácil. Certo? Então essa é a definição de coisas que são realmente pequenas. Ficou mais claro? Tudo bem? Isso aqui é legal, né? Primeira vez que eu vi isso, eu falei, eu nunca vou entender isso na minha vida. Mas eu vi tantas vezes. Tudo bem? Entendido a conceituação de derivada com esse contexto? Então tá bom. Vamos ver outra. Vai, Vitor, você está chegando hoje, você não escolheu nada. Escolhe aí, vamos ver a função, um outro tipo de função para a gente calcular derivada. Escolhe aí. Eu falei de função real de uma variável. Ah, você não sabe escolher isso. Não. Vou fazer essa hoje ainda. Só que você está pedindo que você está de volta. Mas vamos começar com o mais legal? Você vai entender por que eu estou deixando essa coisa. Você só vai entender por que eu te deixo essa escolher se eu estou colocando Essa é a realidade que Vamos escolher, vocês conhecem com o nome aqui, vocês devem ter estudado cálculo 3, funções com valores vetoriais. Certo? Em matemática isso é mais bonito, é caminhos no RN. Tudo bem? Caminhos no RN. Mas, vamos lá. Funções ou funções vetoriais, né? Funções vetoriais. Não, é diferente. Acho que é melhor isso aqui.
funções com valores. Essa daqui é legal, porque ela também... Cara, eu ainda nunca estudei a história da criação desses objetos matemáticos, mas eu tenho uma profunda desconfiança que eles nasceram exclusivamente a partir da física, e aí matemáticos foram melhorando para dar mais rigor a esses conceitos. Porque a hora que eu escrevi isso daqui, olha só, o que está por trás aqui? Funções com valores vetoriais. É uma função, não está no nome, não está explícito o domínio, mas o contradomínio está explícito. Quem é o contradomínio? No meu contradomínio o resultado vai ter que ser um vetor? Tudo bem? Se no meu contradomínio o resultado vai ter que ser um vetor, então ele é algum ponto do espaço. Eu vou colocar R2 porque é mais fácil de eu... ou R3, tá? Eu vou colocar R2 que é mais fácil de eu fazer de eu mostrar o que está acontecendo. Bom, o meu domínio não está explícito, mas também é de uma variável. Por que eu escolhi essa primeiro? Porque, de novo, eu vou perguntar como é que é a derivada disso. Tá? E aí o conceito de derivada é: se eu dou pequenos incrementos no domínio, o que eu tenho? Pequenos incrementos na imagem. E quem é a derivada? É a constante, coloca bem entre aspas, constante, de proporcionalidade. Porque aqui, eu não vou falar que o meu domínio é x. Eu vou falar que o meu domínio é t. Tudo bem? T de tempo, funções com valores vetoriais. Para cada valor de tempo, eu associo um vetor. Esse vetor pode ser um vetor posição. Então, estou descrevendo uma trajetória. Por isso que eu falei que essas coisas devem ter tipo coisa em física. Então, para cada valor de tempo, ele vai associar um lambda de t. Só que aí você tem que tomar cuidado. Porque, tanto que eu até vou escrever quem é esse lambda de t aqui. Porque esse lambda de t agora é um elemento no espaço R2 ou R3. Então ele é um x de t na direção y mais um y de t na direção j. Entenderam? Perfeito? O que eu estou querendo dizer com isso? De novo, eu vou estudar derivada. Pequenos incrementos no domínio causam pequenos incrementos na imagem. Só que a minha imagem agora é o quê? Que objeto matemático é a minha imagem? É um vetor. Então, quem é o incremento da imagem? Um vetor. Certo, Essa? Se eu for tentar calcular, eu vou tentar fazer o seguinte, olha, lambda de t mais h menos lambda de t, ó, incremento na imagem. Incremento na imagem é um vetor. Tudo bem? Vai ser alguma coisa vezes h mais o erro depende de h. Agora, presta atenção, que objeto matemático é o erro? É um vetor. É um vetor. Uma função vetorial. Porque se do lado de cá tem vetor, igual, do lado de lá tem que ser o quê? Vetor. Ah, mas e a constante que aparece aqui? Bom, a constante que aparece aqui é a derivada do caminho. É a derivada da função de valores vetoriais. Então ela tem que ser o quê? Está multiplicando, o h é número. A hora que multiplicar por um número tem que dar um vetor. Então isso aqui é o quê? É um vetor. Certo? Acompanharam? É chamado vetor derivado, ou caminho derivado. Certo? Entenderam? Eu vou fazer um desenho já já. Só que aí, se é um vetor, eu deveria dar as coordenadas desse vetor. Só que aí é só você pensar o seguinte:
Quem é o lambda de t mais h? O lambda de t mais h, ele é o x de t mais h menos x de t na direção i, mais y t mais h menos y de t na direção j. Isso daqui são chamadas funções coordenadas. Tudo bem? Isso vai ser igual. Aqui eu vou manter o erro, aqui porque o erro para mim pouco importa. Mas o erro também tem uma componente na direção x e uma componente na direção j. O que vocês acham que vai ficar ali? No lambda da linha? Vai ser, porque que a função real é de uma variável. Vai ficar simplesmente x' de t vezes h na direção i, mais y' de t, certo? Vai ficar simplesmente x' de t mais y' na direção i, y' de t na direção j, tudo isso vezes h. Então já sei que eles são. E olha que fácil. Se o lambda é x de t na direção i mais y de t na direção j, se o lambda é isso, quem é a derivada do lambda? Não enxergaram? Gente, fala para mim, não enxergaram? Não. Por que eu fiz isso aqui? Vou fazer o seguinte. Se eu separasse só a direção i aqui, ia ficar o quê? Eu vou fazer o seguinte. Vou manter o lado da linha, que eu não sei quem é. Exato. Vamos lá. Vou separar só na direção i, tá? Como é que vai ficar? Só na direção i. Em i. Em i vai ficar x de t mais h menos x de t igual a quem? Não pode ser lambda da linha. Tem que ser só a componente x do lambda da linha. Certo? Vou escrever só a componente x do lambda da linha vezes h mais a componente x do erro, tá? Certo? Divide tudo por h. Passa o limite. Quem é a componente x do lambda da linha? Fala. É o limite, mas esse limite é o quê? A derivada de quem? De x. Então, conclusão, a componente x da derivada é simplesmente x' de t. Ficou mais claro? Quem é a componente y da derivada? Quem é a componente z? Roger, entendeu agora, Marco? Então agora a gente pode concluir com facilidade. Conclusão. Vamos lá. Lambda linha de t é simplesmente x' de t na direção i mais y' de t na direção j. Ou seja, derivar um caminho é fácil, né? Você deriva função coordenada, função coordenada. Tudo bem? Eu não coloquei aqui, acabei colocando em R2 e R3, mas eu acabei esquecendo. Se eu fosse colocar um gráfico disso, quantas dimensões seria necessário?
Quantos? Fazer o gráfico Deve ser objeto, que é uma função valor vetorial. Aparentemente 3, né? Uma para o domínio e 2 para a imagem. Só que não dá. Não dá para você fazer um gráfico com 2 dimensões da imagem. O máximo de dimensões que você consegue pôr na imagem é 1. Então o que eu vou fazer não é um gráfico, é uma representação gráfica. O que é diferente. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um eixo para indicar o meu domínio. Ó, está aqui o meu domínio. A, B. E aí, por isso que eu escolhi em 2 dimensões só. Aqui eu represento, ó, x de t, y de t. Certo? O que o gama faz? A função gama pega pontos aqui, lambda, perdão, e leva para lá. E aí cabe a você, para cada ponto t, o que ela faz? Ó, ela pega aqui o ponto t do domínio e associa um x de t, y de t na imagem. Aí agora uma pergunta: esse x de t, y de t que ele alcança, é um vetor ou é um número? É um vetor ou é um par ordenado? Qual o nome da função? Qual o nome da função? Vou perguntar de novo. É um par ordenado ou é um vetor? Tanto faz. Tanto faz com uma vírgula. Você vai ter a liberdade de interpretar a seu bel prazer. Eu acho mais fácil, em muitos momentos, interpretar isso aqui como um ponto. Sabe por quê? Porque se você pegar todos de A até B, vou pegar todos, então vai ter esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Eles escrevem a mesma coisa. O que eu tenho aparentemente? O caminho percorrido. Certo? Então ele se chama traço. Tudo bem? Porém, se eu considero que a minha imagem são pontos, como é que eu calculo o incremento? O incremento seria uma subtração de pontos. Não existe essa operação na matemática. Na matemática só existe subtração de vetores. Então, quando você precisa operar, você considera que são vetores. Quando você só quer visualizar, você considera que são pontos. Certo? Porque se eu precisar operar, eu vou ter que fazer, eu tenho que achar um vetor. Está aqui o vetor lambda de t. Aqui estaria, por exemplo, o vetor lambda de t mais h. Faço um pertinho do outro. Vou ter um vetor que tangencia a trajetória. Está claro para vocês que a hora que eu for pegando o limite, o vetor vai estar tangenciando a trajetória, a diferença? Porque, esse é o lambda de t, esse é o lambda de t mais h. O lambda de t mais h menos o lambda de t dá esse azulzinho. Esse é o vetor de incremento. Se eu vou diminuindo o h, vai ficando pequenininho, só que o tamanho dele vai... A distância entre esses dois vai ficando pequenininha. Só que o tamanho desse vetor pode crescer, porque o h é muito pequeno. Esse está dividindo por um número muito pequeno. Então você vai ter um vetor que tangencia a trajetória. Por isso que se fala que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Certo? Entendido? Perfeito? Facinho, né? Vamos para o que nos interessa. Agora sim eu te dou a liberdade de escolher o que eu quero. Vamos olhar o quê? Funções reais de várias variáveis. Funções reais de várias variáveis. Antes eu quero que vocês notem o seguinte: função real de uma variável.
a derivada era um número, certo? Função real funções com domínio real e valores vetoriais. A derivada era um vetor. Aqui é um vetor de quantas dimensões? Se fosse na N3, era um vetor de quantas dimensões? 3. Cara, que legal. Guarda isso. A gente não faz, mas eu poderia derivar um campo vetorial, né? Da R3 na R3. O que será que seria a derivada? É alguma coisa da R3 na R3? Poderia ser uma matriz? A gente poderia inventar um nome para essa matriz? Matriz derivada? Ou matriz jacobiana? Qual nome vocês gostariam mais? Ela é legal porque assim, quando você faz troca de variável em funções reais de uma variável, você faz a troca, você sempre tem que tomar a derivada, não tem? Não tem aquela derivadinha que é o instrumento de correção? Funções de várias variáveis vai ter a derivada também, que é a matriz jacobiana. Mas, isso aqui eu vou até colocar em destaque. Funções reais. Opa, então contra domínio é real. E muito cuidado, várias variáveis. Essa daqui é show de bola. Quem disse que o curso de cálculo 4 é difícil? Né? Olha lá. Acabar com o que importa do cálculo 4, eu vou acabar aqui, ó, 2 aulas. E olha que eu comecei atrasado, quantas horas foram? 1 hora de aula, estou quase acabando o curso de cálculo 4. Vamos pegar aqui uma função real de várias variáveis. F. Agora, o domínio tem que estar contido no R2 ou R3. Eu vou pegar o R2 porque eu consigo desenhar, e aí você vai ver R2 ou R3. E a imagem são números reais. Tudo bem? O que essa função faz? Para cada ponto no espaço XY ou XYZ, eu vou associar um número real. Esse número real eu vou descrever como f de x ou f de x. Isso aqui inteiro é um número real. Tudo bem? Vamos ver se você está esperto, Felipe. O meu domínio é o quê? Um ponto ou um vetor? O seu domínio é um ponto. Fala, Carol, ponto ou vetor? Fala, Vitor. O Vitor já sacou. Não é nem tanto faz. É um tanto faz. A depender da minha necessidade. Porque como é que eu avalio derivada? Pequenos incrementos no domínio causam pequenos incrementos na imagem. Se eu considerar que no domínio é ponto, como é que eu vou ver um incremento no domínio? Não tem jeito. Para eu ver incremento no domínio, eu tenho que entender que no domínio eu tenho vetores. Entenderam? Ó, vou tentar fazer aqui, ó. Vou tentar fazer um desenho maravilhoso aqui. Ó. Aqui está a imagem. Certo? Aqui está o domínio. X, Y. Ó. Aqui está o maravilhoso domínio. Esse sim é um domínio. Ó. Um domínio. Cada ponto do domínio, eu assumo um valor. Cara, eu tenho que perder essa mania de fazer as coisas tão perfeitas.
Porque depois vocês vão acabar praticando os professores. Vocês estão acostumados com tanta perfeição. Ficou bonito. Dá para tirar uma foto e postar no Instagram. Tá aqui, ó. Escolhe um ponto no domínio. Eu escolho esse ponto. Ah, mas eu vou querer calcular incremento. Ah, não, professor. Eu vi a Gabi fazendo assim, é só pegar um ponto pertinho, né? Aí eu pego um ponto pertinho, então. Só que aí, como é que eu vou fazer a distância entre esses dois pontos? Porque se você fala a distância, que a distância é pequena, só que com distância pequena, você teria toda uma circunferência. Porque agora, diferente dos outros casos, no meu domínio, como não é só um número, o incremento pode ser para várias direções. E essas direções precisam ser contabilizadas. Entendido? Então, o meu incremento agora, meus amigos, ele é um vetorzinho. Vamos chamar de vetorzinho V. V de incremento. Eu já vou mudar, tá bom? Tá? Então, vamos tentar escrever a equação da derivada. Ó. A equação da derivada vai ficar assim. Vou ficar escrevendo. Entendam que, bom, vamos lá. F de, o que eu vou colocar agora entendo como um vetor, tá? Vou colocar um x, não, será que seria melhor? Vou colocar um x. Tá? Ó, esse x é o ponto xy, tá? Entendido como vetor. Tá bom? Mais v, certo? Tá aqui, ó. Eu tinha esse vetorzinho que estava localizando, dei um incremento dele. Tudo bem? Ó, então eu tinha, ó. Ele estava aqui, tinha essa imagem aqui, ó. Aí agora deu essa imagem. Olha aqui o incremento. Todo mundo acompanhou? Junto? Então, f de x mais v menos f de x. Respirem fundo, meus amiguinhos. Respirem fundo, meus amiguinhos. Eu já vou colocar mais o erro. Com muito cuidado, meus amigos. Deixa esse nulo. O erro agora depende do v. Vamos com calma. Que objeto geométrico é meu erro? Que objeto matemático é meu erro? Ó, analisa. Número. Por quê? Isso aqui é o quê? É uma função real. Então isso aqui é o quê? O valor da função. Número real. Olha o valor da função. Número real. O valor da função. Opa, o x aqui é diferente, né? Um x para representar. Ela está atuando em um vetor ou em um ponto. É um número real. Número real, do lado de cá, vai lá tem que ter o quê? Número real. Mas qual o significado de derivada mesmo? Derivada. O que é a derivada mesmo? Derivada é um coeficiente de proporcionalidade entre incrementos do domínio e incrementos na imagem. Bom, mas o incremento do domínio agora, é um vetor. Então quem tem que ser minha derivada? Que objeto tem que ser minha derivada? Não sei. Mas minha derivada tem que ser um objeto que ao multiplicar por um vetor dá um vetor. Dá para ou não? Não. Objeto ao multiplicar por um vetor dá um número. Tem que ser um vetor e aquele produto tem que ser um... Perfeito. Vou chamar esse vetor de vetor D. Ah, não gostei dele. Posso homenagear você, Gabi? Posso te homenagear? Vetor G. Tudo bem? Vetor G é homenagem a Gabi, viu? Não tem nada a ver com gradiente, é homenagem a Gabi. Por isso que eu coloquei o G.
Tudo bem? Então, esse é o vetor derivado. Só que, pergunta, quantas dimensões tem esse vetor? 2 por domínio. Ou um vetor. Quantas dimensões tem um vetor? 2. Nesse caso que eu fiz, 2. Porque tem... Esse vetor está no domínio, não está? O domínio tem quantas dimensões? 2. Para fazer um produto escalar, tem que ter 2. Olha que legal. Então agora a minha derivada é um vetor, né? Eu posso parar de entender a derivada como vetor ou como número e entendê-la como matriz. Aqui é uma matriz 1 por 2. Uma linha, um vetor, 2 colunas. Lá no outro caso, era uma matriz 2 por 1. Porque no outro caso a derivada era um vetor de 2 dimensões. Certo? Bem? Por que aqui eu estou colocando 1 por 2 e 2 por 1? Para fazer o produto, porque ele tem isso aqui também com a matriz. Uma matriz coluna você faria produto linha, produto coluna. Porque aí eu consigo entender, por exemplo, que um campo vetorial 3 por 3, de R3 a R3, a derivada é uma matriz 3 por 3. Certo? Todo mundo acompanha aqui? Só que tem uma coisa que eu gostaria que fosse mais imediato, que vocês já me perguntassem, cara. Se eu estou falando que agora a derivada é um vetor, você tem que dizer, tá bom, como é que são as componentes desse vetor? Certo? Quem são os componentes desse vetor? Que é o que eu vou passar a tentar descrever agora. Certo? Ah, mas agora também o limite, quando V tende a 0, o vetor V tende a 0, de quem? E de V dividido por quem? Por V. Não posso dividir por V, V é um vetor. Não posso. Vezes o produto. Não, Felipe, não procura chifre e cabelo de acabar. Só dividir pelo modo de V. Faça sentido. Porque eu quero que o V tenha um modo bem pequenininho. Certo? Partindo disso, meus amiguinhos, eu vou passar uma outra definição para vocês. Que é o seguinte. E aí eu vou liberá-los para o recreio, e aí depois do recreio eu calculo todas as componentes. Então vamos fazer uma pausa. Vou pegar uma função, não vou escrever tudo isso, mas vou pegar uma função do R3 em R, tá? Então vou pegar aqui. Aqui está o domínio. Vocês vão ver que todas as funções que eu desenhar, R3 em R, elas têm o mesmo domínio. Segundo alguns alunos da física, o domínio dessas funções é o domínio das batatinhas Ruffles. Nossa, batatinhas Ruffles. Ele diz que isso aqui parece uma batata. Maria, né, que falou isso, certeza. Certo? Então aqui está o domínio. Aqui está a imagem. Aqui eu tenho uma imagem tridimensional. A imagem de uma função tridimensional. Então vamos lá. De novo, vou entender o domínio como ponto ou como vetor. Para a análise que eu vou fazer agora. Qual que é mais eficaz? Qual que é mais apropriado, seria a palavra? Vetor. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho aqui um ponto de domínio, um vetor de domínio, que é o vetor x. Esse é o vetor de domínio. E aí ele me produz um número real. F x. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte: quantas direções possíveis tem para eu dar um incremento no domínio? Quantas direções? Possíveis? 3. Infinitas. Tem 3, mas a combinação dessas 3
Eu cheguei a uma conclusão, gente, eu nunca compartilhei isso com você. Quanto mais óbvias são as perguntas que ele faz, mais os alunos demoram para responder. Eu não estou fazendo piada, estou falando assim uma coisa até para se pensar, porque eu acho que o aluno entende que o professor está fazendo alguma coisa sempre para enganar. Por exemplo, se eu perguntar qual que é teu nome, só para ele, você esquece na hora. Porque a maneira com a qual, não sei se vocês concordam, o aluno assiste a aula sempre com o pé atrás, não acreditando que o professor está ali para ajudá-lo. Isso é pior. Já viu as piadas que o Eduardo faz? Ele chega para alguém 3 vezes 2, sei lá, pessoa 6, aí 6? É isso mesmo, aí eu tinha um professor de cálculo 4, quando eu fiz a faculdade de matemática, ele era peruano, ele morreu. Pode te ouvir da real. Os caras até zoavam ele. Você não assistiu do Pica-Pau. De grande nariz. Ele tinha a voz igualzinha daquele cara. Este é um gradiente. Aí na minha cabeça já via de grande nariz. E ele estava dando aula. E assim, a didática dele não era das melhores, mas ele era muito bom. Não era das melhores assim. Igual uma coisa, vocês, eu já estava na segunda graduação, eu acompanhava uma galera. E ele falava assim, ó, então você tem o gradiente, que é uma função, que ele vai ser um vetor de 3 dimensões, dado pelas derivadas parciais. Então você pode entender isso aqui como uma matriz 3x4. Aí ele vai dizer, você. Aí ele fazia uma pergunta, só que a pergunta era tipo assim, 1 mais 1. A pessoa 2. Perfeito. Então todo mundo entendeu. Ele falava um negócio extremamente complexo, fazia uma pergunta óbvia, a pessoa respondia e ele concluía que todo mundo entendeu tudo que ele tinha falado. Você não precisava fazer mais nada. Que aí ele falou, todo mundo entendeu. Então, existem infinitas direções. O que eu vou definir agora com vocês, parte disso aqui. Só que agora eu vou fixar uma direção. Certo? Eu vou fixar uma direção que eu quero calcular como é que é a derivada da função ao longo daquela direção. Se eu quiser entender aquilo que você falou, a função como uma taxa de variação, eu quero entender como é que ela varia ao longo daquela direção. Para dar um problema prático que vocês podem encontrar em engenharia. Tá? Em engenharia você vai encontrar problemas de mais de 3 dimensões. Vamos pegar 3 dimensões. Imagine que você está tendo que controlar os custos da empresa. Cada um dos eixos coordenados significa um tipo de gasto, certo? Cada um dos tipos. Aqui você está gastando, por exemplo, com pessoal, aqui com materiais, fala o tipo de gasto, pessoal, material de consumo, fala outro tipo aí, equipamentos, equipamento é de material de consumo, imposto, fechou, imposto, certo? Aí você quer maximizar o lucro, mas para maximizar o lucro, você tem que saber a taxa de variação. Desses 3 que nós colocamos, quem é que nunca vai variar? O imposto. Entendeu? Então, você vai ter que pegar uma taxa de variação ao longo de um vetor que mantém o imposto constante. Entendeu? Assim, cara, e se eu quiser ter o mesmo gasto de pessoal e de equipamento? Então você vai ter que pegar um vetor que faz 45 graus aqui assim. Você tem que fixar uma direção. Entendeu? Vocês entenderam? A ideia de fixar um vetor para calcular a derivada ao longo daquela direção, eu vou ver como é que se maximiza, como é que varia, que a ideia é sempre maximizar ou minimizar. Eu vou ver como é que varia a função quando ao longo apenas daqueles parâmetros. Gente, vocês entenderam? Então eu vou fixar um vetor. Já que eu vou fixar um vetor, eu vou colocar aqui ao longo desse vetor aqui, vou chamar esse vetor de vetorzinho H. Como esse vetor está fixo, a direção e o sentido dele está fixa, eu vou dizer que ele tem módulo 1. Tudo bem? Porém, meus amigos, então, olha só, tá vendo? A minha variação só pode ser ao longo desse vetor. Então eu não posso variar ao longo de mais nada.
Ó, tem que seguir. A minha variação tem que ser ao longo dessa direção. Então, o meu próximo ponto, que seria o ponto V, aqui, ó. Que ponto que é esse daqui? É o ponto X mais um incremento. Mas o meu incremento é V. Só que V tem que estar na mesma direção que H. Não posso colocar X mais H. Por que eu não posso colocar X mais H? Porque eu fixei o H. E eu fixei o tamanho do H em quanto? Em 1. O H, eu não vou nem colocar assim. Colocar assim. Certo? Só que eu posso pôr um Tzinho multiplicando. Porque a minha ideia não é fazer o incremento ficar cada vez menor. Uma vez que eu fixei a direção, basta eu fazer esse Tzinho ficar cada vez menor. Eu garanto que a variação está ao longo daquela direção. Entenderam? Todo mundo? Certo, Vitor? Então aí aqui eu vou ter a variação ao longo daquela direção específica. F X mais T H vezes U. Olha que coisa linda. E aí eu posso aplicar aqui. Então o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. F de X mais T H menos F de X vai ser igual. Vai continuar tendo erro, só que agora o erro vai depender de quê? De quem que depende do erro agora? O erro depende do incremento. Não preciso colocar o versor H, não está fixo? Então eu preciso colocar só que ele depende de T. Certo? Tudo bem? T. Mas, aqui na hora da multiplicação, tem que ter o TH. E aqui vai vir o vetor derivado, que agora não pode mais se chamar vetor Gabriela. Por quê? Porque o vetor Gabriela, ele dá as coordenadas da derivada ao longo de qualquer direção. Certo? Ali agora eu estou com um vetor derivado, mas ele está dando a taxa de variação, ele está dando a derivada ao longo de uma direção fixa. Vou chamar esse cara de derivada direcional. E vou simbolizar ele da seguinte forma. Del H. Certo? Acompanharam? Todo mundo acompanhou? Esse é o del H. Ou eu posso dividir todo mundo por T. Ok? Dividir todo mundo por T. Passei o limite quando T tende a zero. Ó, isso aqui é um vetor, tá, gente? Ó. Não se esqueçam. Ó, isso aqui é um vetor, tá? Porque está fazendo um produto escalar ali. Por mais que a notação não está legal, mas aquilo ali é um vetor. Ó. Dividir todo mundo por T. Passei o limite quando T tende a zero. Aqui, E de T por T quando T tende a zero vai dar zero. Então do lado de cá, o que vai sobrar? Vai sobrar o produto escalar del F, del H. Vou até colocar aqui assim, ó. Lembra, isso aqui é vetor. Produto escalar com inversor H. Tudo bem? Esse cara é a minha derivada direcional. Tudo bem? Aliás, tudo isso, né? Esse produto também é derivada direcional. De acordo? É igual limite quando T tende a zero. A gente tinha dividido tudo por T, né? Melhor, né? Da variação de R. Tudo bem? Tudo certo? Ok? Todo mundo tranquilo? Então, achei derivada direcional. Gente, eu quero que vocês pensem comigo. Qual direção é legal você tentar achar a derivada? Qual direção é legal você tentar achar a derivada? Quantas direções eu tenho no domínio? Quantas direções geram todas no domínio?
Quais são elas? X e JK. Vou fazer a pergunta de novo. Acabei de aprender a calcular a derivada direcional. Certo? Ao longo de qual direção é legal calcular? De Z, porque o limite X, Y e G. Cara, eu quero calcular a derivada ao longo de uma direção só. Quando eu calculo a derivada ao longo de uma direção só, o que eu vou ter? Eu vou ter o tanto, por exemplo, aqui eu falei que era consumo, o tanto que o consumo contribui nos meus gastos, só o consumo. Se eu fizer a derivada ao longo dessa outra direção, eu tenho o quanto que só o gasto com o pessoal contribui nos meus gastos. Outra coisa que ninguém gosta de fazer, se você fizer ao longo daqui, você vai ver o tanto que os impostos, a porcentagem, a taxa de variação dos impostos nos seus gastos. Tudo bem? E olha que está fácil, porque a hora que eu falo para vocês que eu vou calcular, gente, presta atenção, deixa de ser burro. Olha que legal, olha que legal, olha ali a derivada direcional. Como é que calcula a derivada ao longo da direção H? É aquele limite ali, né? É aquele limite ali. Tá? Eu quero calcular a derivada ao longo da direção I, né? Eu quero calcular a derivada ao longo da direção I. Note que eu quero calcular a derivada ao longo da direção I. Se eu quero calcular a derivada ao longo da direção I, basta eu fazer, ó, em termos de notação, eu vou repetir aquela notação, né? Só na direção I. Vou repetir a notação. Del F, del. Se eu colocar del I chapéu, fica chato, né? Del I chapéu? É, porque lá tá na direção H, eu coloquei del H chapéu, fica chato colocar I chapéu, né? Fica mais fácil colocar del F del X. Certo? Quem é del F del X? Produto escalar. Isso aqui é um vetor, escritoricamente é um vetor. Certo? Produto escalar. Com a direção. Fazer assim, ó. Só para ficar mais bonitinho. O que eu estou calculando? A derivada direcional ao longo de qual direção? Da X. Se é ao longo da direção X, olha o que eu vou fazer. Limite, quando t tende a zero, embaixo vai ficar o t, em cima, agora eu vou colocar a notação completa, tá? Em cima, f de quem? F x mais th. Só que aquele xão representado no vetor x, y, z. Certo? Esse é aquele xão que estava lá. Não era isso? Mais TH. T, mas quem é H? É o meu versor I. O meu versor I, 1, 0, 0. T, 1, 0, 0. Então vai ficar coordenadas T, 0, 0. Coordenada dentro aqui. Foi? Tudo bem? Então, aqui já foi lá o f de x mais th. E menos f x. Gente, observa aqui, pelo amor de Deus, o que está acontecendo. Olha para o numerador. Você está mudando o incremento, não está? Só que o incremento está mudando ao longo de qual coordenada? Apenas a coordenada x. Vocês dão um nome para isso. Derivada parcial. Então a derivada parcial em relação a x, por isso que eu fiz questão de colocar o vetor ali, a derivada parcial em relação a x
nada mais é que se fazer uma derivada normal, considerando esses dois como constantes, e só resolve a direção. Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Todo mundo acompanhou? Eu vou até colocar assim, ó. Fica melhor. Fica bem melhor. Fica bem melhor. Porque ele fica aqui, ó. Isso aqui é a derivada direcional geral. Quando eu multiplico pelo vetor i, o que eu tenho? Certo? Acompanhado? Tudo bem? Então achei a derivada. Mas, para finalizar, agora finalizar mesmo. Finalizando, fim. Eu vou fazer o seguinte, vocês têm prova, né? Passamos das 11, passamos de 1h30. Eu encerro a aula aqui, vocês ficaram até agora. Tudo bem? Vocês podem estudar para a prova. Certinho? Dá uma olhada aqui. A gente estava com isso. F de x mais um incremento menos f de x igual ao quê? Ao vetor derivada, certo? Vezes o incremento mais o erro, depende do incremento. Não era isso? O que eu chamei de vetor derivada mesmo? G, né? Não foi um nome muito feliz. Não foi um nome muito feliz. Eu vou... Porque quando eu comparo as duas... eu poderia colocar aqui o vetor derivado eu poderia colocar a notação do vetor derivado esse carinha aqui. Sabe por quê? Sabe por que eu queria colocar ali? Porque, por mais que a direção H não seja fixa, isso daqui eu estou com uma variação ao longo da direção H. E quem é a derivada da direção H? Derivada, produto vetorial, com vetor H. Fica melhor, né? Bem? Todo mundo percebeu? Só que eu preciso achar esse cara aqui é o meu G. Esse cara aqui é o meu G. Estava lá, só para a gente não confundir. G. Digam para mim. Preciso das coordenadas de G, né? Como é que eu acharia a coordenada I do vetor G? Como é que eu acho as coordenadas do vetor? Coordenada x do vetor v. Produto escalar dele com qual versor? I. Então, se eu fizer G com I, o que eu tenho? Eu tenho a coordenada x do vetor G, não tem? Olha para tudo da lousa e me diz quem é a coordenada I do vetor derivado.
aí do vetor derivado é eu pegar o vetor derivado e fazer um produto escalar que conversou ali. Olha para a lousa. Quem é a coordenada aí do vetor derivado? Derivada parcial. Fala, Carol. A derivada parcial em relação a x. Certo? Por isso que eu coloquei essa notação aqui para ficar mais claro. Certo? Então, del f, del x. Quem é a coordenada g do vetor derivado? Quem é a coordenada y do vetor derivado? F del y. Então, a derivada de uma função real de 3 variáveis é um vetor gradiente. É um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais nas direções relativas. Certo? Tudo bem? É a prova para entregar quando? Segunda-feira. Segunda. Então eu vou pôr uns exercícios simples, no máximo 5, porque eu não quero que vocês cheguem cruz aqui na quinta. Porque na quinta eu vou trabalhar com propriedades do gradiente. Certo? Aí que eu iria trabalhar agora.